E, na sequência, convidamos para proferir a palestra inaugural do seminário o senhor Mário Salimão, que é especialista em gestão do conhecimento e consultor do ICA, com o tema A contribuição da gestão do conhecimento ao desenvolvimento sustentável das zonas semiáridas do Nordeste. Com a palavra, o senhor Mário Salimão. O conhecimento, que é um elemento muito ligado à subjetividade, a busca por ele e a articulação desse conhecimento empodera demais as pessoas e as organizações. Então isso tem, vou usar uma palavra cuja tradução a gente não conseguiu encontrar ainda, um trade-off sempre muito complicado para as organizações. Eu acredito piamente, como profissional que lida com esse tema há mais de uma década, que a grande dificuldade de lidar com gestão do conhecimento está no fato de que, ao lidar com sistemas sociotécnicos, que tem uma parte técnica, tecnológica, uma parte sócio, que é a gente, dá-se uma ênfase muito grande à parte técnica, dá-se uma ênfase muito grande às tecnologias. Então, a minha conclusão é de que, ao entrar num programa, se eu puder humildemente fazer alguma recomendação, é que prestem muita atenção à parte sócio do sistema sociotécnico, à parte gente, porque a tecnologia, o próprio mercado se encarrega de disseminar e a gente nunca consegue acompanhar. O que eu fiz para essa apresentação foi refletir bastante sobre o tema da gestão do conhecimento nesse tempo todo em que eu lidei com teoria e prática relacionadas a isso e também tentando articular com a questão do desenvolvimento, sobre a qual eu já me debrucei muito tempo, trabalhando em organismos internacionais, colaborando direto ou indiretamente com governos locais e o governo federal, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns elementos conceituais, sobre os porquês da gestão de conhecimento, né? Como a gestão de conhecimento tem sido posta em prática historicamente, o que é que está em jogo no presente contexto, em termos de gestão de conhecimento, e algumas armadilhas e caminhos possíveis. Eu misturei essas duas aí, porque muitas vezes a armadilha é um caminho possível, e o caminho possível é uma armadilha. Depende da lente, depende do momento, depende do contexto. Eu fiquei muito preocupado há um tempo atrás vendo um filme que eu importei da Alemanha, que se chama Plug and Pray. E é um filme que fala como a tecnologia está invadindo a nossa vida e como cada vez mais nós estamos nos convertendo em máquinas. A internet é o primeiro exemplo. Isso aí foi tirado do site do Ray Kurzweil, que é um cara muito conhecido aí. Mas vocês estão vendo como a internet cresceu de uma maneira absurda nos últimos anos. A conectividade está aumentando demais, né? A computação também cresce de maneira exponencial ao longo do tempo. De 1900 até 2100, a curva que eles estão pensando que vai acontecer é aquela ali. E tudo isso vai dobrando, ou às vezes mais do que dobrando a cada ano. Tem aquela famosa lei de Moore, que fala também dos custos, como os custos vão ao longo do tempo diminuindo e o equipamento vai ficando cada vez mais barato. Esse gráfico aqui mostra com $1.000 o tanto de computação que a gente pôde obter ao longo do tempo e também é um crescimento. Veja bem, houve guerras terríveis nesse período, houve cataclismas, houve todo tipo de problema, mas essas curvas demonstram um crescimento quase sempre aí exponencial, né? Então a estimativa é que no ano 2023, com $1.000, seja possível simular a capacidade de um cérebro humano. Eles estão fazendo vários mapeamentos de como funcionam os cérebros, criando modelos matemático-computacionais das diferentes áreas de funcionamento do nosso cérebro. E com isso também, com base naqueles gráficos que eu mostrei a vocês ali, tudo indica que no ano de 2037 vai ser possível emular um cérebro humano por $1. Em 2049, a capacidade de toda uma raça humana por $1.000. Em 2059, toda a raça humana por $1. Isso é uma coisa assustadora. Qual é a relação que eu vejo disso com desenvolvimento e gestão do conhecimento? O conhecimento é um elemento fundamental para a qualificação das pessoas, do lado sócio do sistema sociotécnico. Se a gente não der um jeito de ter mais eficiência para qualificar as pessoas, a substituição delas por máquina vai ser uma realidade. Nós já vimos isso acontecer em várias outras áreas, na indústria, no comércio, hoje em dia com a automação, etc. Isso é algo realmente preocupante. Eu estou lendo um livro, curiosamente, de 1969, de ficção científica, que fala sobre isso aí. Era uma especulação. Hoje nós já estamos vendo que isso é realidade. Qualquer projeto ou programa que lide com o tema de gestão do conhecimento tem que ter uma busca muito grande por eficiência, mas uma preocupação muito grande que a gente esteja, de alguma maneira, qualificando e melhorando, fazendo com que as pessoas sigam sendo competitivas em relação à máquina. Então, a ideia que circula hoje aí é que, mais ou menos ali por 2029, 2030, nós vamos ter o que vai ser a trans ou pós-humanidade.
Porque o seu filho vai nascer e você vai ter que tomar uma decisão, implanta ou não implanta um chip que amplia absurdamente a capacidade. Se você implantar, ele não é mais gente, só gente, ele vai ser um pós-gente. E vai estar conectado automaticamente e, obviamente, vai ser muito mais controlável e influenciável. E se você não implanta, essa pessoa fica com muita dificuldade de competir com os que são implantados. Então, quando a gente fala de gerenciar conhecimento, e nós vamos ver alguns conceitos aqui, nós estamos falando de gerenciar a competitividade das pessoas em relação a esses sistemas que vocês estão vendo. Se a gente for ver quantas pessoas aqui têm um smartphone, aqui um iPhone, um iPod, eu estou vendo ali um tablet ali, tirando foto, aquilo ali era impensável há algum tempo. A gente via isso em Jornada nas Estrelas, né, quando eu era criança ou adolescente. Então, quando eu estou falando de gestão de conhecimento, eu estou falando aqui de gestão, eu estou falando de conhecimento e de gestão do conhecimento. Então, a definição operacional de gestão que eu uso nessa fala aqui é processo através do qual a gente analisa a situação, desenha, aplica, monitora e avalia em função de objetivos específicos. Conhecimento, se a gente for começar a definir aqui, principalmente definições constitutivas, a gente não acaba nunca, mas do ponto de vista operacional, para os fins que a gente tem visto, conhecimento é informação estruturada que se aplica a algum objetivo e é relacionado a alguma experiência muito pessoal. A gestão do conhecimento pode partir de um campo intersubjetivo, mas a aquisição e o entendimento de conhecimento, e essa palavra tem ligação com sabedoria, com várias outras, tem muito a ver com subjetividade. Então a gestão do conhecimento é isso, é a gente procurar ver o que é importante que as pessoas entenderam e desenvolveram e venham à aplicação. No caso do semiárido, não é só o que pode ser levado para lá, mas também o que a gente pode aprender com eles num mundo futuro que vai ter muito mais regiões áridas e semiáridas, né? E fazer isso de uma forma que possa ser entendido como gestão, um processo pensado, que tem intencionalidade, que tem alguma estratégia por trás. Isso tem, por todo esse tema da subjetividade, pelo fato de que o conhecimento é um intangível, até o momento em que a gente explicita e, de alguma forma, muita ligação com o tema de capital social e com o tema das redes também. A gente não pode pôr a mão nisso, é muito difícil. E eu tenho visto cada vez mais gente aceitando a ideia de que não é possível você gerenciar conhecimento. O que a gente pode fazer, na verdade, é gerenciar com conhecimento. Do mesmo modo que a gente não pode gerenciar redes, mas a gente pode gerenciar com redes. Os fluxos ali entre as pessoas são como luz, são fluxos momentâneos, é tudo ad hoc. Eu vejo uma ligação muito forte também da gestão do conhecimento com informação e comunicação. O conceito de comunicação que a gente vem usando, inclusive desenvolveu muito trabalhando no ICA e com parceiros do ICA, diz de processo de troca de sentido, via de mão dupla. E se a gente for falar de gestão de conhecimento, nós vamos falar exatamente desse tipo de situação. Não é simplesmente alguém chegar e dizer isso aqui que você está fazendo é certo ou isso aqui que você está fazendo é errado. Tem que haver uma troca de sentido. É preciso haver uma comunicação muito, muito forte para a gente poder gerenciar conhecimento ou gerenciar com conhecimento. Então aí entram todos esses problemas relacionados à comunicação nas organizações. A gente pensa que tem comunicação nas organizações, mas o que a gente faz muitas vezes é envio unilateral de informação. Nós estamos falando de processo de informação. Não existe garantia que há efetiva troca de sentido, que cria-se um sentido comum nesse processo. Então, na criação e na operação de um programa de gestão do conhecimento para desenvolvimento sustentável no semiárido, é importantíssimo pensar na comunicação. Criar situações em que seja possível limpar a área para que haja o mínimo de ruído possível em termos de criação de sentido comum entre as pessoas que estão participando do projeto. Agora, obviamente, a gestão do conhecimento, por essa questão do intangível, como eu estava dizendo, tem uma ligação muito forte com esse tema das redes, e é um tema que está na moda. Quando a gente fala de redes sociais, existe uma tendência muito, muito fácil da gente pensar em plataformas de troca de informação, como o Orkut, o Facebook, Twitter e desse tipo. Mas redes sociais, na verdade, são redes de pessoas. Podem usar um suporte tecnológico avançado ou não. A gente sabe que em comunidades rurais, principalmente aquelas que são mais remotas, as pessoas fazem de tudo para se comunicar, no sentido estrito da palavra, seja através da criação de rituais, muitos elementos ligados à cultura, né? Mas eles também geram essas redes em face de situações muito específicas, como, por exemplo, a morte de alguém, ou uma doença, uma dificuldade, convocam-se as pessoas, elas juntam os elementos que elas têm, articulam alguma coisa e depois se desmancham. Né? Esse fluxo é muito difícil da gente captar.
se a gente não estiver ali, não entender, não fizer parte daquilo de alguma forma. E daí as ferramentas ordinárias de gestão do conhecimento, que são muito bancárias, aquela de explicitar o conhecimento, salvar num banco, criar etiquetas para depois você poder digitar aquela palavra-chave e recuperar, não serve. Porque daí, na verdade, nós estamos falando de algo que é muito mais qualitativo, no sentido de que você tem que entender aquela cultura, fazer alguma análise de discurso. É uma coisa muito complexa que o sistema bancário da gestão de conhecimento não resolve. Tem que ter um trabalho muito mais no campo sócio, no campo das ciências sociais, no campo das humanidades. A tecnologia, o que faz, na verdade, não estou dizendo que ela não seja importante, não, ela é muito importante, mas ela chapa essas relações e ela cria um quadro de referência e tenta fazer com que a realidade se encaixe naquilo ali. Então, muitas vezes a gente tenta encaixar elementos que são quadrados em buracos redondos, tentando fazer com que a realidade se molde a um suporte informatizado. Aqui eu mostro aquele famoso gráfico do Paul Buren, que é um gráfico de 1963, por aí, que foi usado para explicar por que tinham que criar a ARPANET, que depois virou a internet. A ideia ali é mostrar que é possível, com as mesmas pessoas, que são aqueles pontinhos, eles estão nas mesmas posições, ter mundos completamente diferentes. São 3 mundos diferentes, 3 organizações possíveis. O primeiro é um mundo muito centralizado. Né? Todo mundo, para falar com o próximo, tem que passar pelo chefão lá do meio. Né? O mundo do meio é o mais comum, é o que a gente mais conhece, é o mundo descentralizado ou multicentralizado. As organizações quase todas que a gente conhece são daquele tipo ali. E hoje em dia, a tecnologia, e aí está a grande virtude dela, permite um mundo distribuído, permite com que as pessoas se comuniquem e se informem e se resolvam sem ter que ficar passando por regimes de escassez de poder e de tomar de decisão, que muitas vezes diminuem a eficiência dos projetos e impedem que a gente realize gestão, seja lá do que for, mas obviamente aí de conhecimento também, e impede que a gente cumpra as nossas missões. Lamentavelmente, as nossas organizações são prodigiosas em criar escassez, onde não precisa. Consegue criar escassez onde existe fartura. É impressionante essa capacidade que as nossas organizações têm, e isso não ajuda. Não só não ajuda, como atrapalha. Então a gente tem que ficar de olho nessa história das verdadeiras redes sociais, que são aquelas redes onde há pessoas conectadas com pessoas, e tentar ver de que forma as organizações podem se beneficiar dessas redes que já existem ou que têm potencial de existir. Essas redes que não se criam por decreto, essas redes que surgem por necessidades específicas do meio. Por que a gente fala em fazer gestão do conhecimento e gasta dinheiro com isso? E aí está um pouco o que eu vejo como o que deve servir de reflexão para pensar o tema do desenvolvimento usando a gestão do conhecimento. Nós temos escassez de recursos. Lamentavelmente é um mundo que tem 1,2 ou mais bilhão de pessoas passando fome, e o tanto de recursos que existe para resolver essa questão são recursos limitados. Então a gente tem que achar um jeito de ter eficiência e tem que achar um jeito de ter um impacto. Já está ficando difícil dar explicação para as pessoas sobre por que certas coisas não dão certo. Quantos trilhões já não se gastaram desde que eu comecei a entender como funciona o mundo, e a gente sabe que as coisas não estão dando muito certo. Por que essas coisas não estão dando certo? A primeira gestão de conhecimento que a gente tem que fazer é ver o que é que já foi feito e não deu certo. Por que é que não deu certo? O que é que eu poderia fazer em face do contexto para fazer com que isso desse certo? A gestão do conhecimento é muito importante porque ela permite a diminuição das assimetrias de informação, comunicação e conhecimento, e também essa questão da escassez, assimetrias intra- e interorganizacionais. Com a gestão do conhecimento e essa qualificação das pessoas, a gente consegue fazer com que elas, por exemplo, possam entender qual é o papel delas numa cadeia de geração de valor estratégica de uma organização. A gente sempre trabalha com processo de criação de estratégia, etc., e as pessoas vão lá e ouvem a gente falar e parece que está falando uma outra língua, né? Porque não está tendo comunicação. Então existe uma assimetria de conhecimento. Se a pessoa não entende o que ela está fazendo, ela não vai fazer direito. Se ela não consegue perceber o valor da pequena tarefa dela numa cadeia maior de criação de valor, ela não vai tentar verbalizar suas dificuldades ou explicitar a inovação que está sendo posta ali. E a inovação muitas vezes está em procedimentos muito pequenos nas cadeias de negócio. O negócio que eu estou falando aqui não é negócio de dinheiro, não. O negócio aqui é aquilo de que a gente se ocupa para dar razão de ser à nossa vida. A gestão do conhecimento é muito importante para a explicitação do conhecimento tácito e para o uso do conhecimento explícito. São duas coisas que a gente vê muito nas organizações
que querem trabalhar com gestão de conhecimento. Conseguiram explicitar conhecimento, porém não usam. Está tudo guardado numa gaveta e ninguém sabe onde é que está. E outra coisa, muitas pessoas na organização têm muito conhecimento, mas está na cabeça delas. Um dia dá uma sapituca, elas saem pela porta e não voltam mais e aquilo tudo está perdido. Então a gestão do conhecimento permite, e eu vi isso acontecer quando eu fui escrever um livro sobre os índios Chavante no Mato Grosso, que você vá numa comunidade onde existe algum conhecimento crítico se perdendo, e você explicite isso, e através de um bom processo de comunicação, faça com que isso fique para as próximas gerações. Eu tenho um amigo biólogo que fez um livro sobre variedades de batatas numa determinada região lá dos índios Chavante. Foi um projeto baratíssimo e espetacular, porque ele pegou uma senhora idosa, que era uma das últimas que sabia como reconhecer ali as batatas que tinham função medicinal e alimentar, etc. Foram lá, ela e um biólogo. O biólogo foi dando nome científico e ela foi dando nome Chavante. Fizeram um livrinho impresso, porque a internet não adianta lá no caso, e um dicionário de batatas para as gerações futuras. Para mim, gestão do conhecimento é esse tipo de coisa. Sabe? Grandes projetos, muito complicados, etc., tem uma chance pequena de funcionar. Esse tipo de visão mais pé no chão, voltada para as necessidades reais da comunidade, para mim são aqueles que têm mais chance de funcionar. E a gestão do conhecimento faz com que a gente evite um problema muito sério que eu estou vendo nas organizações hoje, estou até estudando isso para a minha dissertação de mestrado, que é a mímese indiscriminada, né? E tem a ver com o isomorfismo organizacional. O que é isso? A organização vê a outra fazendo e fala, eu quero copiar, eu quero fazer igual. E importa modelos sem questionar. Ou então tenta aplicar numa comunidade um modelo que ela acha que dá certo, sem entender as peculiaridades daquele contexto em que se pretende aplicar aquela tecnologia. Não só tecnologia computacional, mas tecnologia sócio também, né? Porque também existe isso. Uso casual e não sistêmico de conhecimento. A gente vê muito isso também. A gestão do conhecimento permite que a gente faça com que o conhecimento passe a ter um uso sistêmico na organização e não somente ocasional. É o mesmo caso da cooperação. Organizações ou comunidades onde a cooperação não é sistêmica, ela adquire aquele significado que tem, em geral, no Brasil, o cara chega e fala, pô, coopera comigo aí, meu irmão. Na verdade, não é uma cooperação, é um fazer meu jogo. A cooperação sistêmica não, ela existe e persiste em função de interesses maiores da comunidade. Como é que a gestão do conhecimento tem sido posta em prática nos últimos anos? Eu vou ser bem breve nisso aí, porque não daria tempo da gente tratar nessa situação aqui em detalhe, mas todo mundo já deve ter ouvido falar, quem lida com o tema da escola japonesa, que é Nonaka e Takeuchi, de alguma maneira é uma evolução do Taylorismo, que é a administração científica. Teve impacto muito grande, tanto que a Toyota avançou em relação às outras empresas e criou-se depois, além do Fordismo lá dos anos 20 e 30, o Toyotismo, que foi levado a outros tipos de empresas que não somente fábricas de automóveis. Uma outra escola que eu acho interessante, que vale a pena, é a do Larry Prusak, que é um dos grandes nomes da gestão do conhecimento. Eu pude ver uma palestra dele uma vez em Brasília, genial. Ele fala 3 horas sem usar um PowerPoint desse aí. Isso aí faz com que a gente pense de uma maneira muito linear, e não é muito bom. O Larry Prusak trabalha muito com a ideia de criação de confiança. Ele diz que não é possível ter gestão do conhecimento se não houver confiança entre as pessoas. Elas vão reter e vão pensar com aquela cabeça de escassez e não com a cabeça de fartura. Então ele desenvolveu todo um trabalho, gerou todo um conhecimento muito complicado e etc. Mas quando ele vai falar, ele fala, gente, o negócio é o seguinte, se forem fazer só uma coisa, invistam em geração de confiança, porque se as pessoas confiarem umas nas outras, elas vão soltar o conhecimento. O conhecimento explícito vai ser captado, e ele sendo captado, a gente vai poder pegar e disseminar. Porque a gestão do conhecimento no bruto é isso. A gente vê o que é que falta em termos de conhecimento, organizar e disseminar, né? Capturar para não deixar passar e perder, e disseminar. Tem que usar. Não pode ser aquela lógica de banco, porque se pôr ali não vai crescer, não é igual pão com fermento. Ele vai apodrecer e não vai servir mais. Tem que usar logo. E eu gosto muito da escola australiana, que é mais recente, que é do pessoal de um grupo que se chama Anecdote. Eles trabalham com storytelling, que é contar, que é causo, é usar a narrativa textual para levantar elementos que são relevantes relativos ao conhecimento de uma determinada cultura, seja ela organizacional ou comunitária. O que a gente vê, em geral, na maioria dessas escolas aí, menos no caso da escola australiana, é essa predominância da concepção bancária, sobre a qual eu já falei com vocês. E a gente vê também, lamentavelmente, uma predominância muito grande dos aspectos cognitivos, em detrimento dos aspectos afetivos e emocionais. Então, é aquela ideia de que
os fins justificam os meios, e as pessoas têm que se encaixar, né, nos quadradinhos que estão ali, cumprir as tarefas, e aí elas ganham uma medalha porque elas cumpriram as tarefas, mesmo que isso não faça com que a missão seja cumprida. Né, porque nós estamos pensando com uma mentalidade muito cognitiva. Ao longo da vida eu vejo que as pessoas vão se amaciando, né, e elas vão vendo que também só aquela mentalidade de máquina, de organizar tudo, que o importante é cumprir a tarefa, não resolve as coisas. A gente tem que ter impacto. Para ter impacto, a gente tem que sentir as pessoas, tem que sentir o lado humano das coisas. Quando a gente analisa essas escolas para usar como exemplo, a gente tem que criar o nosso próprio quadro de referência, lembrando sempre de que, quando nós estamos falando de conhecimento em si, ele está na cabeça das pessoas, então é subjetividade. Tudo bem, eu li, eu entendo, eu gosto muito de Lacan, e eu entendo que a gente se forma pelo espelho, pelo reflexo que a gente vê no outro, né? Mas a intersubjetividade é um elemento importante para a gestão do conhecimento. A gente tem que estudar e tentar entender um pouco isso aí, se a gente for realmente tentar sair do ordinário. Quando a gente for fazer o próprio quadro de análise e de ação, a gente tem que ver de que forma nós vamos entender o campo da subjetividade e o campo intersubjetivo nessas comunidades onde a gente está trabalhando. O que é que está em jogo no presente contexto de gestão de conhecimento? Nós estamos falando hoje de computação ubíqua, ela está em quase toda parte. Eu achei hoje um número interessante, a venda desses telefones tipo iPhone ou BlackBerry, etc., que são chamados smartphones, cresceu 166% no primeiro semestre de 2011 no Brasil. 166%. Então a computação hoje está em toda parte. Então a tendência da gente se adaptar ao modelo mental da máquina e ao funcionamento dessa rede neural não humana é uma tendência muito grande. Mas, por um outro lado, nós temos à disposição máquinas espetaculares, que ajudam muito na gestão, seja lá do que for. E, obviamente, ajudam muito na gestão do conhecimento. Você pode gravar uma entrevista com o seu próprio telefone, pode gravar em vídeo, pode editar e já mandar no mesmo momento. Isso tem um impacto nessa história da economia do conhecimento, que está mais ali embaixo, porque nós estamos falando de intangíveis. O interessante da economia do conhecimento é que a gente investe uma vez no sunken cost, eu não sei como é isso em português, se tiver algum economista aí, me ajuda. Esse é um custo que a gente tem, e depois, cada próxima unidade tem um custo marginal tendendo a zero, porque é tudo digital, não tem materialidade. Não é como uma mesa, que cada outra mesa que eu faço precisa de mais madeira. Na economia do conhecimento, cada próxima unidade tem um custo que tende a zero. Com essas tecnologias todas aí, a possibilidade de a gente disseminar informação e conhecimento é muito maior do que a gente tem. Então, o custo transacional do conhecimento diminuiu demais. Então, a gente não tem mais a desculpa que tinha tempos atrás de que não dá para multiplicar por uma questão de preço, etc. Daria para fazer muito mais com menos, né? Ou seja, isso é eficiência. Estamos vivendo uma era de desintermediação muito grande, isso tem a ver com aquele tema das redes que eu falei. A gente compra com cada vez menos intermediários, a gente tem acesso aos chefes que a gente não tinha antigamente. A gente tem que pensar muito bem no que a gente escreve, mas a gente tem como mandar um e-mail para o chefe hoje em dia. Antigamente você tinha que pular não sei quantos níveis para conseguir que uma carta chegasse no chefe. Quando nós estamos falando do contexto presente que a gente faz gestão do conhecimento, nós estamos vivendo uma era em que está tendo um crescimento muito grande de um comportamento, é uma ideologia, na verdade, que é o gerencialismo. O gerencialismo é uma deformação da gestão, que é marcada por uma quantofrenia, que é uma doença pela medição, uma precarização das relações de trabalho. Hoje mesmo, eu estava escrevendo isso e saiu uma notícia, uma queda no número de contratos com assinatura de carteira, emprego formal diminuindo brutalmente, uma aceleração do tempo físico, se aqui isso pode ser dito dessa forma. Cada vez a gente tem que produzir mais em menos tempo, porque a máquina consegue. Por que você não vai conseguir? Com a máquina você deve conseguir fazer mais coisas. E o que a gente chama de singularização, que é quando uma pessoa pensa um pouco diferente, ela é logo posta de lado e vista como um problema, porque não pode pensar diferente, você tem que caber no molde. Por último, para essa conversa de hoje, essa necessidade que as pessoas se autogestionem, elas têm que elas mesmas gerenciar a própria vida, a própria carreira, etc. Porque o chefe pensa com aquela lógica de que não, eu estou contratando você, você foi selecionado dentro do mercado, então obviamente você tem tudo que você precisa, eu não tenho que explicar nada para você. E isso está gerando problemas de cunho afetivo e emocional. Agora, para terminar, eu tenho algumas colocações aqui sobre armadilhas e caminhos possíveis quando a gente fala de gestão do conhecimento. A primeira armadilha que eu vejo é uma fé excessiva na tecnologia. Botar fé na tecnologia, achar que comprando um grande sistema de 500 mil dólares ou reais, seja lá qual for a moeda, eu acho que já é um mau começo. Já é um mau começo porque a energia e o dinheiro que vão ser colocados para entender o que é isso e moldar esse sistema
em função das necessidades do projeto, vai faltar no lado sócio, vai faltar nas relações humanas, vai faltar esse tempo para conversar e tentar entender o que é que as pessoas estão buscando em comum. O que a gente faz? Não usa tecnologia? Claro que usa. Está cheio de tecnologia aí, como o Ning, por exemplo, que você pode pagar $30 por mês e tem tudo que um sistema desse caríssimo oferece para a gestão do conhecimento. Eu estou falando um exemplo, tem o WordPress, por exemplo, que é de graça. Tem vários desses sistemas hoje em dia que são gratuitos. Eu não estou dizendo que a gente não tenha que comprar sistemas, não. Eu estou dizendo que, a não ser que se tenha dinheiro e tempo sobrando, é melhor você usar alguma coisa que já está pronta, já foi testada e que não tem que ser montada especificamente para aquela realidade. Eu vi inúmeros projetos em várias organizações irem para o buraco por causa dessa história da compra de tecnologia. Levam muito tempo para entender quais são os requerimentos do projeto. Levam muito tempo para fazer o orçamento, depois muito tempo para decidir se vai ou se não vai. Depois muito tempo para explicar como vai funcionar. A curva de aprendizagem é sempre muito longa. Quando as pessoas têm o sistema implantado, conseguiram entender, o que acontece? Vamos ver se alguém fala aí. Já está ultrapassado, ele já está ultrapassado. Ele já está ultrapassado. Essa é a verdade, que dói, mas é a verdade. A gente tem que tomar cuidado com o viés gerencial. Aquela história, quem tem cabeça de martelo, tudo que vê pela frente é prego, né? A gente tem que tentar ver o mundo com lentes diferentes que não somente a lente do gerente. Descaso com as culturas e subculturas específicas. Isso eu aprendi quando eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos e me contaram um caso. O menino foi morar num país muito diferente. A primeira vez que ele foi comer a refeição foi um problema, porque naquele país, enquanto o cara comesse, você tinha que oferecer comida. E ele vinha de um país que, enquanto a comida fosse oferecida, ele tinha que comer. Então foi um caos, que o cara ficou doente, né? Ele não parou de comer e o outro não parou de oferecer. Por quê? Porque ele não conhecia a cultura do outro. Uma ênfase muito grande na formatação do conhecimento em detrimento do conteúdo, é parecido com a história da tecnologia. Eu fico muito preocupado em fazer ficar bonitinho, o relatório tem que ser com Times New Roman, 2 espaços, né? E a gente perde tanto tempo preocupado em fazer o relatório, e muitas das nossas organizações, lamentavelmente, vivem de fazer relatório para obter dinheiro, para fazer mais relatório, para obter dinheiro, para fazer relatório. Numa dessas, a gente não consegue tempo para captar o conhecimento. O que interessa é o conteúdo, não é a forma. É muito melhor a gente ter algo com uma boa forma, mas em não havendo tempo para isso, é melhor ficar com conteúdo. Se não tiver tempo e dinheiro. Aí é armadilha e caminho possível, né? É a dificuldade que a gente tem para definir tempos e a granularidade com que a gente vai entrar nos projetos. E aí eu chamo a atenção para uma técnica de gestão que é interessante, que é a liderança situacional. A gente tem que conhecer as pessoas com quem a gente trabalha e saber se vai ser mais ou menos diretivo com elas. Porque se a gente for muito diretivo com quem já sabe, a pessoa vai ficar furiosa. Ao mesmo tempo, se a gente não for diretivo com quem é imaturo para aquela tarefa, a pessoa não vai conseguir realizar a tarefa. Então, o grande desafio da gestão, na minha visão das coisas, é isso, é conseguir encaixar no tempo ou moldar o tempo às reais necessidades da sociedade, que aí eu acho que é uma outra, talvez, forma melhor, né? E decidir com que grau de profundidade eu vou trabalhar com esses projetos. Do mesmo modo, é importante a gente saber até que ponto a gente vai racionalizar, porque aquela ideia da racionalidade limitada é uma ideia que já foi muito combatida. A gente não pode seguir racionalizando. Um exemplo disso é a operação padrão, né? Quando ocorre a operação padrão, nenhum serviço do governo funciona. Quando você faz tudo direitinho, do jeito que tem que ser, as coisas não funcionam. É lógico, porque a burocracia é insana. A racionalização absurda, que não tem sentido, impede as coisas de acontecerem. O planejamento da gestão de conhecimento tem que ser associado às estratégias da organização. Entendendo aqui estratégia como conjunto de norteadores para tomar decisão. Não adianta você fazer alguma coisa que não vá contribuir para a sua estratégia, ou que não vá, de alguma maneira, ser reforçado pela sua estratégia. Você não cria um círculo virtuoso. E a gente tem que ter conhecimento em profundidade das partes envolvidas. Eu estava vendo alguns dados aí sobre o semiárido, né? Quase 1 milhão de quilômetros quadrados, 956, uma coisa assim, né? São 2 Paraguaios, né? E a população, 12% da população brasileira, acho que 22 milhões mais ou menos, são 4 Dinamarcas. E aí nós temos vários estados, temos subculturas diferentes, você tem vocabulários diferentes, você tem alimentação diferente. Tem que entender isso aí para fazer gestão de conhecimento no lugar desse. Tem que entender e buscar informação que já existe para não ter que gastar dinheiro de novo com algo que já existe. Vamos ver o que a academia já fez,
o que é que as outras organizações já fizeram e têm nos seus bancos de conhecimento. É preciso gerenciar com conhecimento e não conhecimento. O conhecimento é intangível, não dá para pôr a mão nele, é subjetivo. Se você não comunicar o conhecimento, né, não criar um campo não criar intersubjetividade, não tem jeito de você fazer isso. Então, tem que tentar fazer com que o conhecimento, de alguma maneira, possa emergir e ver de que maneira isso pode nos ajudar na gestão nas suas mais diversas formas. Eu sou muito favorável ao fomento à criação de comunidade de prática. As comunidades de prática são aquelas em que você coloca pessoas que usam as mesmas ferramentas nos seus afãs, né, e que têm uma paixão por aquilo. Então, quando você junta essas pessoas, elas naturalmente vão tender a contar o que elas fazem, como elas fazem, dar sugestões, etc. E você capta esse conhecimento, explicita, e aí você vai poder aproveitar isso em outras organizações, outras comunidades que têm necessidade daquele tipo de conhecimento. Comunidade de prática é uma forma natural de você fazer com que o conhecimento aflore. A gente tem que aspirar a uma simplicidade, eu acho. O Augusto de Franco, que é um cara com quem eu trabalhei muito tempo nesse tema das redes, ele diz: você quer ajudar o desenvolvimento? Vai lá, vê o que é que a pessoa precisa e ajude-a a fazer. Vai lá ver o que é que ela precisa e dá aquela ajudinha, aquele empurrãozinho para ela seguir fazendo aquilo que ela já sabe que ela precisa fazer. Se você chegar e começar a querer mudar muito, etc., já complica. Porque desenvolvimento, em várias línguas, quer dizer ou sair do envelope ou sair do rolo. Né? Como em espanhol, desarrollo. Nós estamos querendo sair desse rolo que nós estamos. Nós não tem desculpa para o Brasil, por exemplo, seguir no rolo que ele está, porque tem gente, cada vez gente estudando mais, gente que tem vontade, que gosta desse país, que ama esse país. Temos dinheiro, felizmente, a distribuição está melhorando. Então, a gente tem que, de alguma maneira simples, ver o que a gente pode fazer para ajudar, dar aquele empurrãozinho para a coisa andar. Então, eu quero terminar falando isso. Eu acho que a maneira da gente fazer gestão do conhecimento que funciona começando das formas mais simples e procurando ver o que é que existe que já funciona e dar aquele empurrãozinho. Muito obrigado pela paciência de vocês. Está ali meu e-mail, né? Obrigado. Eu já escrevi alguns artigos sobre esse tema, etc. Lá no meu site, vocês podem encontrar e ler esses conceitos, estão todos lá. Um abraço a vocês, boa sorte no evento.